lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em agosto de 1998, a New Line Cinema lançou Blade e fez algo que ninguém em Hollywood acreditava ser possível. Transformou um personagem negro de quadrinhos praticamente desconhecido do grande público em um fenômeno de bilheteria que abriria as portas para todo o cinema de super-heróis que viria depois. Sem Blade não existe X-Men, não existe Homem-Aranha, não existe universo Marvel nas telas. Esse filme de 45 milhões de dólares que arrecadou 131 milhões mundialmente foi literalmente o alicerce invisível sobre o qual toda a era dos super-heróis foi construída. Wesley Snipes tinha 35 anos e estava no auge de uma carreira já impressionante quando decidiu apostar tudo em Blade. O ator havia se recusado a vários projetos convencionais porque queria algo diferente, algo que nenhum ator negro havia feito antes no cinema de ação em Hollywood. Snipes recebeu 12 milhões de dólares pelo papel e mergulhou na preparação com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele já praticava artes marciais há anos e levou seu treinamento a um nível completamente diferente para construir o estilo de combate único e letal do caçador de vampiros. Mas aqui é preciso ser completamente honesto sobre algo que a história oficial às vezes ameniza. Snipes não interpretou apenas Blade, ele foi Blade de uma forma tão total e absoluta que criou um problema para todos que vieram depois. Quando você assiste o filme hoje em 2026, a presença física e dramática de Snipes ainda domina cada cena com uma intensidade que a maioria dos atores de ação contemporâneos simplesmente não consegue replicar. Existe uma calma predatória no Blade de Snipes que é aterrorizante de uma forma que nenhum CGI do mundo consegue fabricar. Stephen Norrington dirigiu o filme com uma visão que misturava o gótico europeu com a estética urbana do hip-hop americano dos anos 90 de uma maneira que ninguém havia tentado antes. A abertura do filme, a rave de vampiros com sangue chovendo do teto, ainda hoje é uma das sequências de abertura mais impactantes da história do cinema de ação. Norrington estabeleceu em 5 minutos um universo completamente original e a regra de que esse filme não pedia permissão para fazer o que queria fazer. Stephen Dorff como Deacon Frost é um dos vilões mais subestimados de todo o cinema de super-heróis. Frost não é um monstro, é um vampiro jovem e ambicioso que resente os vampiros mais velhos por serem conservadores demais. Há uma energia punk e anárquica nele que tornava o confronto com o disciplinado e sombrio Blade muito mais interessante do que o simples bem contra o mal. Dorff chegou ao set completamente comprometido com a ideia de criar um antagonista que o público pudesse quase entender mesmo odiando. Kris Kristofferson como Abraham Whistler, o mentor de Blade, trouxe uma textura de veterano cansado e ferido que equilibrava perfeitamente a intensidade focada de Snipes. A dinâmica entre os dois, o humano envelhecido e o meio-vampiro imortal, criava uma dimensão emocional que impedia o filme de se tornar apenas uma sequência de cenas de ação. Kristofferson revelou que a sua relação com Snipes nos bastidores era genuinamente próxima e que essa autenticidade aparece em cada cena dos dois juntos. As cenas de ação foram coreografadas por Chad Stahelski, que anos depois se tornaria o diretor de John Wick. Stahelski trabalhou com Snipes durante semanas desenvolvendo um estilo de combate que combinava artes marciais tradicionais com movimentos completamente originais que pareciam impossíveis para um ser humano real. A fluidez e a violência calculada das sequências de luta de Blade influenciaram diretamente a linguagem visual de praticamente todo filme de ação que foi produzido nos 20 anos seguintes. A trilha sonora e o design de som foram revolucionários para a época. A combinação de música eletrônica industrial com ação cinematográfica criou uma identidade sonora que definia perfeitamente o universo noturno e predatório que o filme habitava. New Order, Bomb Squad, NOIA. A playlist do filme era um personagem em si mesmo que comunicava ao espectador onde estava e o que estava prestes a acontecer antes de qualquer diálogo ou cena de ação começar. A decisão de levar Blade a sério como personagem no momento em que Hollywood ainda tratava adaptações de quadrinhos como produtos descartáveis foi corajosa e visionária. O produtor Peter Frankfurt e o roteirista David Goyer apostaram que o público estava pronto para um herói diferente, mais sombrio, mais ambíguo, que não sorria para a câmera nem fazia piadinhas entre as pancadas. Tinham razão. O público respondeu com entusiasmo e Blade abriu uma porta que nunca mais se fechou. 28 anos depois, Blade permanece como um dos filmes de super-heróis mais importantes jamais feitos, não apenas pelo que foi,
mas pelo que tornou possível. É o filme que provou que diversidade vende, que personagens negros podem carregar franquias bilionárias, que o público quer heróis complexos e que adaptar quadrinhos com seriedade e respeito pelo material original pode resultar em cinema de verdade. Wesley Snipes criou algo que pertence para sempre à história do cinema popular e merece cada grama do seu lendário status. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em agosto de 1998, a New Line Cinema lançou Blade e fez algo que ninguém em Hollywood acreditava ser possível. Transformou um personagem negro de quadrinhos praticamente desconhecido do grande público em um fenômeno de bilheteria que abriria as portas para todo o cinema de super-heróis que viria depois. Sem Blade não existe X-Men, não existe Homem-Aranha, não existe universo Marvel nas telas. Esse filme de 45 milhões de dólares que arrecadou 131 milhões mundialmente foi literalmente o alicerce invisível sobre o qual toda a era dos super-heróis foi construída. Wesley Snipes tinha 35 anos e estava no auge de uma carreira já impressionante quando decidiu apostar tudo em Blade. O ator havia se recusado a vários projetos convencionais porque queria algo diferente, algo que nenhum ator negro havia feito antes no cinema de ação em Hollywood. Snipes recebeu 12 milhões de dólares pelo papel e mergulhou na preparação com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele já praticava artes marciais há anos e levou seu treinamento a um nível completamente diferente para construir o estilo de combate único e letal do caçador de vampiros. Mas aqui é preciso ser completamente honesto sobre algo que a história oficial às vezes ameniza. Snipes não interpretou apenas Blade, ele foi Blade de uma forma tão total e absoluta que criou um problema para todos que vieram depois. Quando você assiste o filme hoje em 2026, a presença física e dramática de Snipes ainda domina cada cena com uma intensidade que a maioria dos atores de ação contemporâneos simplesmente não consegue replicar. Existe uma calma predatória no Blade de Snipes que é aterrorizante de uma forma que nenhum CGI do mundo consegue fabricar. Stephen Norrington dirigiu o filme com uma visão que misturava o gótico europeu com a estética urbana do hip-hop americano dos anos 90 de uma maneira que ninguém havia tentado antes. A abertura do filme, a rave de vampiros com sangue chovendo do teto, ainda hoje é uma das sequências de abertura mais impactantes da história do cinema de ação. Norrington estabeleceu em 5 minutos um universo completamente original e a regra de que esse filme não pedia permissão para fazer o que queria fazer. Stephen Dorff como Deacon Frost é um dos vilões mais subestimados de todo o cinema de super-heróis. Frost não é um monstro, é um vampiro jovem e ambicioso que resente os vampiros mais velhos por serem conservadores demais. Há uma energia punk e anárquica nele que tornava o confronto com o disciplinado e sombrio Blade muito mais interessante do que o simples bem contra o mal. Dorff chegou ao set completamente comprometido com a ideia de criar um antagonista que o público pudesse quase entender mesmo odiando. Kris Kristofferson como Abraham Whistler, o mentor de Blade, trouxe uma textura de veterano cansado e ferido que equilibrava perfeitamente a intensidade focada de Snipes. A dinâmica entre os dois, o humano envelhecido e o meio-vampiro imortal, criava uma dimensão emocional que impedia o filme de se tornar apenas uma sequência de cenas de ação. Kristofferson revelou que a sua relação com Snipes nos bastidores era genuinamente próxima e que essa autenticidade aparece em cada cena dos dois juntos. As cenas de ação foram coreografadas por Chad Stahelski, que anos depois se tornaria o diretor de John Wick. Stahelski trabalhou com Snipes durante semanas desenvolvendo um estilo de combate que combinava artes marciais tradicionais com movimentos completamente originais que pareciam impossíveis para um ser humano real. A fluidez e a violência calculada das sequências de luta de Blade influenciaram diretamente a linguagem visual de praticamente todo filme de ação que foi produzido nos 20 anos seguintes. A trilha sonora e o design de som foram revolucionários para a época. A combinação de música eletrônica industrial com ação cinematográfica criou uma identidade sonora que definia perfeitamente o universo noturno e predatório que o filme habitava. New Order, Bomb Squad, NOIA. A playlist do filme era um personagem em si mesmo que comunicava ao espectador onde estava e o que estava prestes a acontecer antes de qualquer diálogo ou cena de ação começar. A decisão de levar Blade a sério como personagem no momento em que Hollywood ainda tratava adaptações de quadrinhos como produtos descartáveis foi corajosa e visionária.
O produtor Peter Frankfurt e o roteirista David Goyer apostaram que o público estava pronto para um herói diferente, mais sombrio, mais ambíguo, que não sorria para a câmera nem fazia piadinhas entre as pancadas. Tinham razão. O público respondeu com entusiasmo e Blade abriu uma porta que nunca mais se fechou. 28 anos depois, Blade permanece como um dos filmes de super-heróis mais importantes jamais feitos, não apenas pelo que foi, mas pelo que tornou possível. É o filme que provou que diversidade vende, que personagens negros podem carregar franquias bilionárias, que o público quer heróis complexos e que adaptar quadrinhos com seriedade e respeito pelo material original pode resultar em cinema de verdade. Wesley Snipes criou algo que pertence para sempre à história do cinema popular e merece cada grama do seu lendário status. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em agosto de 1998, a New Line Cinema lançou Blade e fez algo que ninguém em Hollywood acreditava ser possível. Transformou um personagem negro de quadrinhos praticamente desconhecido do grande público em um fenômeno de bilheteria que abriria as portas para todo o cinema de super-heróis que viria depois. Sem Blade não existe X-Men, não existe Homem-Aranha, não existe universo Marvel nas telas. Esse filme de 45 milhões de dólares que arrecadou 131 milhões mundialmente foi literalmente o alicerce invisível sobre o qual toda a era dos super-heróis foi construída. Wesley Snipes tinha 35 anos e estava no auge de uma carreira já impressionante quando decidiu apostar tudo em Blade. O ator havia se recusado a vários projetos convencionais porque queria algo diferente, algo que nenhum ator negro havia feito antes no cinema de ação em Hollywood. Snipes recebeu 12 milhões de dólares pelo papel e mergulhou na preparação com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele já praticava artes marciais há anos e levou seu treinamento a um nível completamente diferente para construir o estilo de combate único e letal do caçador de vampiros. Mas aqui é preciso ser completamente honesto sobre algo que a história oficial às vezes ameniza. Snipes não interpretou apenas Blade, ele foi Blade de uma forma tão total e absoluta que criou um problema para todos que vieram depois. Quando você assiste o filme hoje em 2026, a presença física e dramática de Snipes ainda domina cada cena com uma intensidade que a maioria dos atores de ação contemporâneos simplesmente não consegue replicar. Existe uma calma predatória no Blade de Snipes que é aterrorizante de uma forma que nenhum CGI do mundo consegue fabricar. Stephen Norrington dirigiu o filme com uma visão que misturava o gótico europeu com a estética urbana do hip-hop americano dos anos 90 de uma maneira que ninguém havia tentado antes. A abertura do filme, a rave de vampiros com sangue chovendo do teto, ainda hoje é uma das sequências de abertura mais impactantes da história do cinema de ação. Norrington estabeleceu em 5 minutos um universo completamente original e a regra de que esse filme não pedia permissão para fazer o que queria fazer. Stephen Dorff como Deacon Frost é um dos vilões mais subestimados de todo o cinema de super-heróis. Frost não é um monstro, é um vampiro jovem e ambicioso que resente os vampiros mais velhos por serem conservadores demais. Há uma energia punk e anárquica nele que tornava o confronto com o disciplinado e sombrio Blade muito mais interessante do que o simples bem contra o mal. Dorff chegou ao set completamente comprometido com a ideia de criar um antagonista que o público pudesse quase entender mesmo odiando. Kris Kristofferson como Abraham Whistler, o mentor de Blade, trouxe uma textura de veterano cansado e ferido que equilibrava perfeitamente a intensidade focada de Snipes. A dinâmica entre os dois, o humano envelhecido e o meio-vampiro imortal, criava uma dimensão emocional que impedia o filme de se tornar apenas uma sequência de cenas de ação. Kristofferson revelou que a sua relação com Snipes nos bastidores era genuinamente próxima e que essa autenticidade aparece em cada cena dos dois juntos. As cenas de ação foram coreografadas por Chad Stahelski, que anos depois se tornaria o diretor de John Wick. Stahelski trabalhou com Snipes durante semanas desenvolvendo um estilo de combate que combinava artes marciais tradicionais com movimentos completamente originais que pareciam impossíveis para um ser humano real. A fluidez e a violência calculada das sequências de luta de Blade influenciaram diretamente a linguagem visual de praticamente todo filme de ação que foi produzido nos 20 anos seguintes. A trilha sonora e o design de som foram revolucionários para a época. A combinação de música eletrônica industrial com ação cinematográfica criou uma identidade sonora que definia perfeitamente o universo noturno e predatório que o
Filme habitava New Order, Bomb Squad, NOIA. A playlist do filme era um personagem em si mesmo que comunicava ao espectador onde estava e o que estava prestes a acontecer antes de qualquer diálogo ou cena de ação começar. A decisão de levar Blade a sério como personagem no momento em que Hollywood ainda tratava adaptações de quadrinhos como produtos descartáveis foi corajosa e visionária. O produtor Peter Frankfurt e o roteirista David Goyer apostaram que o público estava pronto para um herói diferente, mais sombrio, mais ambíguo, que não sorria para a câmera nem fazia piadinhas entre as pancadas. Tinham razão. O público respondeu com entusiasmo e Blade abriu uma porta que nunca mais se fechou. 28 anos depois, Blade permanece como um dos filmes de super-heróis mais importantes jamais feitos, não apenas pelo que foi, mas pelo que tornou possível. É o filme que provou que diversidade vende, que personagens negros podem carregar franquias bilionárias, que o público quer heróis complexos e que adaptar quadrinhos com seriedade e respeito pelo material original pode resultar em cinema de verdade. Wesley Snipes criou algo que pertence para sempre à história do cinema popular e merece cada grama do seu lendário status. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em agosto de 1998, a New Line Cinema lançou Blade e fez algo que ninguém em Hollywood acreditava ser possível. Transformou um personagem negro de quadrinhos praticamente desconhecido do grande público em um fenômeno de bilheteria que abriria as portas para todo o cinema de super-heróis que viria depois. Sem Blade não existe X-Men, não existe Homem-Aranha, não existe universo Marvel nas telas. Esse filme de 45 milhões de dólares que arrecadou 131 milhões mundialmente foi literalmente o alicerce invisível sobre o qual toda a era dos super-heróis foi construída. Wesley Snipes tinha 35 anos e estava no auge de uma carreira já impressionante quando decidiu apostar tudo em Blade. O ator havia se recusado a vários projetos convencionais porque queria algo diferente, algo que nenhum ator negro havia feito antes no cinema de ação em Hollywood. Snipes recebeu 12 milhões de dólares pelo papel e mergulhou na preparação com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele já praticava artes marciais há anos e levou seu treinamento a um nível completamente diferente para construir o estilo de combate único e letal do caçador de vampiros. Mas aqui é preciso ser completamente honesto sobre algo que a história oficial às vezes ameniza. Snipes não interpretou apenas Blade, ele foi Blade de uma forma tão total e absoluta que criou um problema para todos que vieram depois. Quando você assiste o filme hoje em 2026, a presença física e dramática de Snipes ainda domina cada cena com uma intensidade que a maioria dos atores de ação contemporâneos simplesmente não consegue replicar. Existe uma calma predatória no Blade de Snipes que é aterrorizante de uma forma que nenhum CGI do mundo consegue fabricar. Stephen Norrington dirigiu o filme com uma visão que misturava o gótico europeu com a estética urbana do hip-hop americano dos anos 90 de uma maneira que ninguém havia tentado antes. A abertura do filme, a rave de vampiros com sangue chovendo do teto, ainda hoje é uma das sequências de abertura mais impactantes da história do cinema de ação. Norrington estabeleceu em 5 minutos um universo completamente original e a regra de que esse filme não pedia permissão para fazer o que queria fazer. Stephen Dorff como Deacon Frost é um dos vilões mais subestimados de todo o cinema de super-heróis. Frost não é um monstro, é um vampiro jovem e ambicioso que resente os vampiros mais velhos por serem conservadores demais. Há uma energia punk e anárquica nele que tornava o confronto com o disciplinado e sombrio Blade muito mais interessante do que o simples bem contra o mal. Dorff chegou ao set completamente comprometido com a ideia de criar um antagonista que o público pudesse quase entender mesmo odiando. Kris Kristofferson como Abraham Whistler, o mentor de Blade, trouxe uma textura de veterano cansado e ferido que equilibrava perfeitamente a intensidade focada de Snipes. A dinâmica entre os dois, o humano envelhecido e o meio-vampiro imortal, criava uma dimensão emocional que impedia o filme de se tornar apenas uma sequência de cenas de ação. Kristofferson revelou que a sua relação com Snipes nos bastidores era genuinamente próxima e que essa autenticidade aparece em cada cena dos dois juntos. As cenas de ação foram coreografadas por Chad Stahelski, que anos depois se tornaria o diretor de John Wick. Stahelski trabalhou com Snipes durante semanas desenvolvendo um estilo de combate que combinava artes marciais tradicionais com movimentos completamente originais que pareciam impossíveis para um ser humano real.
A fluidez e a violência calculada das sequências de luta de Blade influenciaram diretamente a linguagem visual de praticamente todo filme de ação que foi produzido nos 20 anos seguintes. A trilha sonora e o design de som foram revolucionários para a época. A combinação de música eletrônica industrial com ação cinematográfica criou uma identidade sonora que definia perfeitamente o universo noturno e predatório que o filme habitava. New Order, Bomb Squad, NOIA. A playlist do filme era um personagem em si mesmo que comunicava ao espectador onde estava e o que estava prestes a acontecer antes de qualquer diálogo ou cena de ação começar. A decisão de levar Blade a sério como personagem no momento em que Hollywood ainda tratava adaptações de quadrinhos como produtos descartáveis foi corajosa e visionária. O produtor Peter Frankfurt e o roteirista David Goyer apostaram que o público estava pronto para um herói diferente, mais sombrio, mais ambíguo, que não sorria para a câmera nem fazia piadinhas entre as pancadas. Tinham razão. O público respondeu com entusiasmo e Blade abriu uma porta que nunca mais se fechou. 28 anos depois, Blade permanece como um dos filmes de super-heróis mais importantes jamais feitos, não apenas pelo que foi, mas pelo que tornou possível. É o filme que provou que diversidade vende, que personagens negros podem carregar franquias bilionárias, que o público quer heróis complexos e que adaptar quadrinhos com seriedade e respeito pelo material original pode resultar em cinema de verdade. Wesley Snipes criou algo que pertence para sempre à história do cinema popular e merece cada grama do seu lendário status. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em agosto de 1998, a New Line Cinema lançou Blade e fez algo que ninguém em Hollywood acreditava ser possível. Transformou um personagem negro de quadrinhos praticamente desconhecido do grande público em um fenômeno de bilheteria que abriria as portas para todo o cinema de super-heróis que viria depois. Sem Blade não existe X-Men, não existe Homem-Aranha, não existe universo Marvel nas telas. Esse filme de 45 milhões de dólares que arrecadou 131 milhões mundialmente foi literalmente o alicerce invisível sobre o qual toda a era dos super-heróis foi construída. Wesley Snipes tinha 35 anos e estava no auge de uma carreira já impressionante quando decidiu apostar tudo em Blade. O ator havia se recusado a vários projetos convencionais porque queria algo diferente, algo que nenhum ator negro havia feito antes no cinema de ação em Hollywood. Snipes recebeu 12 milhões de dólares pelo papel e mergulhou na preparação com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele já praticava artes marciais há anos e levou seu treinamento a um nível completamente diferente para construir o estilo de combate único e letal do caçador de vampiros. Mas aqui é preciso ser completamente honesto sobre algo que a história oficial às vezes ameniza. Snipes não interpretou apenas Blade, ele foi Blade de uma forma tão total e absoluta que criou um problema para todos que vieram depois. Quando você assiste o filme hoje em 2026, a presença física e dramática de Snipes ainda domina cada cena com uma intensidade que a maioria dos atores de ação contemporâneos simplesmente não consegue replicar. Existe uma calma predatória no Blade de Snipes que é aterrorizante de uma forma que nenhum CGI do mundo consegue fabricar. Stephen Norrington dirigiu o filme com uma visão que misturava o gótico europeu com a estética urbana do hip-hop americano dos anos 90 de uma maneira que ninguém havia tentado antes. A abertura do filme, a rave de vampiros com sangue chovendo do teto, ainda hoje é uma das sequências de abertura mais impactantes da história do cinema de ação. Norrington estabeleceu em 5 minutos um universo completamente original e a regra de que esse filme não pedia permissão para fazer o que queria fazer. Stephen Dorff como Deacon Frost é um dos vilões mais subestimados de todo o cinema de super-heróis. Frost não é um monstro, é um vampiro jovem e ambicioso que resente os vampiros mais velhos por serem conservadores demais. Há uma energia punk e anárquica nele que tornava o confronto com o disciplinado e sombrio Blade muito mais interessante do que o simples bem contra o mal. Dorff chegou ao set completamente comprometido com a ideia de criar um antagonista que o público pudesse quase entender mesmo odiando. Chris Christopherson como Abraham Whistler, o mentor de Blade, trouxe uma textura de veterano cansado e ferido que equilibrava perfeitamente a intensidade focada de Snipes. A dinâmica entre os dois, o humano envelhecido e o meio-vampiro imortal, criava uma dimensão emocional que impedia o filme de se tornar apenas uma sequência de cenas de ação.
Kristofferson revelou que a sua relação com Snipes nos bastidores era genuinamente próxima e que essa autenticidade aparece em cada cena dos dois juntos. As cenas de ação foram coreografadas por Chad Stahelski, que anos depois se tornaria o diretor de John Wick. Stahelski trabalhou com Snipes durante semanas desenvolvendo um estilo de combate que combinava artes marciais tradicionais com movimentos completamente originais que pareciam impossíveis para um ser humano real. A fluidez e a violência calculada das sequências de luta de Blade influenciaram diretamente a linguagem visual de praticamente todo filme de ação que foi produzido nos 20 anos seguintes. A trilha sonora e o design de som foram revolucionários para a época. A combinação de música eletrônica industrial com ação cinematográfica criou uma identidade sonora que definia perfeitamente o universo noturno e predatório que o filme habitava. New Order, Bomb Squad, NOIA. A playlist do filme era um personagem em si mesmo que comunicava ao espectador onde estava e o que estava prestes a acontecer antes de qualquer diálogo ou cena de ação começar. A decisão de levar Blade a sério como personagem no momento em que Hollywood ainda tratava adaptações de quadrinhos como produtos descartáveis foi corajosa e visionária. O produtor Peter Frankfurt e o roteirista David Goyer apostaram que o público estava pronto para um herói diferente, mais sombrio, mais ambíguo, que não sorria para a câmera nem fazia piadinhas entre as pancadas. Tinham razão. O público respondeu com entusiasmo e Blade abriu uma porta que nunca mais se fechou. 28 anos depois, Blade permanece como um dos filmes de super-heróis mais importantes jamais feitos, não apenas pelo que foi, mas pelo que tornou possível. É o filme que provou que diversidade vende, que personagens negros podem carregar franquias bilionárias, que o público quer heróis complexos e que adaptar quadrinhos com seriedade e respeito pelo material original pode resultar em cinema de verdade. Wesley Snipes criou algo que pertence para sempre à história do cinema popular e merece cada grama do seu lendário status. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em agosto de 1998, a New Line Cinema lançou Blade e fez algo que ninguém em Hollywood acreditava ser possível. Transformou um personagem negro de quadrinhos praticamente desconhecido do grande público em um fenômeno de bilheteria que abriria as portas para todo o cinema de super-heróis que viria depois. Sem Blade não existe X-Men, não existe Homem-Aranha, não existe universo Marvel nas telas. Esse filme de 45 milhões de dólares que arrecadou 131 milhões mundialmente foi literalmente o alicerce invisível sobre o qual toda a era dos super-heróis foi construída. Wesley Snipes tinha 35 anos e estava no auge de uma carreira já impressionante quando decidiu apostar tudo em Blade. O ator havia se recusado a vários projetos convencionais porque queria algo diferente, algo que nenhum ator negro havia feito antes no cinema de ação em Hollywood. Snipes recebeu 12 milhões de dólares pelo papel e mergulhou na preparação com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele já praticava artes marciais há anos e levou seu treinamento a um nível completamente diferente para construir o estilo de combate único e letal do caçador de vampiros. Mas aqui é preciso ser completamente honesto sobre algo que a história oficial às vezes ameniza. Snipes não interpretou apenas Blade, ele foi Blade de uma forma tão total e absoluta que criou um problema para todos que vieram depois. Quando você assiste o filme hoje em 2026, a presença física e dramática de Snipes ainda domina cada cena com uma intensidade que a maioria dos atores de ação contemporâneos simplesmente não consegue replicar. Existe uma calma predatória no Blade de Snipes que é aterrorizante de uma forma que nenhum CGI do mundo consegue fabricar. Stephen Norrington dirigiu o filme com uma visão que misturava o gótico europeu com a estética urbana do hip-hop americano dos anos 90 de uma maneira que ninguém havia tentado antes. A abertura do filme, a rave de vampiros com sangue chovendo do teto, ainda hoje é uma das sequências de abertura mais impactantes da história do cinema de ação. Norrington estabeleceu em 5 minutos um universo completamente original e a regra de que esse filme não pedia permissão para fazer o que queria fazer. Stephen Dorff como Deacon Frost é um dos vilões mais subestimados de todo o cinema de super-heróis. Frost não é um monstro, é um vampiro jovem e ambicioso que resente os vampiros mais velhos por serem conservadores demais. Há uma energia punk e anárquica nele que tornava o confronto com o disciplinado e sombrio Blade muito mais interessante do que o simples bem contra o mal. Dorff chegou ao set
completamente comprometido com a ideia de criar um antagonista que o público pudesse quase entender mesmo odiando. Kris Kristofferson como Abraham Whistler, o mentor de Blade, trouxe uma textura de veterano cansado e ferido que equilibrava perfeitamente a intensidade focada de Snipes. A dinâmica entre os dois, o humano envelhecido e o meio-vampiro imortal, criava uma dimensão emocional que impedia o filme de se tornar apenas uma sequência de cenas de ação. Kristofferson revelou que a sua relação com Snipes nos bastidores era genuinamente próxima e que essa autenticidade aparece em cada cena dos dois juntos. As cenas de ação foram coreografadas por Chad Stahelski, que anos depois se tornaria o diretor de John Wick. Stahelski trabalhou com Snipes durante semanas desenvolvendo um estilo de combate que combinava artes marciais tradicionais com movimentos completamente originais que pareciam impossíveis para um ser humano real. A fluidez e a violência calculada das sequências de luta de Blade influenciaram diretamente a linguagem visual de praticamente todo filme de ação que foi produzido nos 20 anos seguintes. A trilha sonora e o design de som foram revolucionários para a época. A combinação de música eletrônica industrial com ação cinematográfica criou uma identidade sonora que definia perfeitamente o universo noturno e predatório que o filme habitava. New Order, Bomb Squad, NOIA. A playlist do filme era um personagem em si mesmo que comunicava ao espectador onde estava e o que estava prestes a acontecer antes de qualquer diálogo ou cena de ação começar. A decisão de levar Blade a sério como personagem no momento em que Hollywood ainda tratava adaptações de quadrinhos como produtos descartáveis foi corajosa e visionária. O produtor Peter Frankfurt e o roteirista David Goyer apostaram que o público estava pronto para um herói diferente, mais sombrio, mais ambíguo, que não sorria para a câmera nem fazia piadinhas entre as pancadas. Tinham razão. O público respondeu com entusiasmo e Blade abriu uma porta que nunca mais se fechou. 28 anos depois, Blade permanece como um dos filmes de super-heróis mais importantes jamais feitos, não apenas pelo que foi, mas pelo que tornou possível. É o filme que provou que diversidade vende, que personagens negros podem carregar franquias bilionárias, que o público quer heróis complexos e que adaptar quadrinhos com seriedade e respeito pelo material original pode resultar em cinema de verdade. Wesley Snipes criou algo que pertence para sempre à história do cinema popular e merece cada grama do seu lendário status. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em agosto de 1998, a New Line Cinema lançou Blade e fez algo que ninguém em Hollywood acreditava ser possível. Transformou um personagem negro de quadrinhos praticamente desconhecido do grande público em um fenômeno de bilheteria que abriria as portas para todo o cinema de super-heróis que viria depois. Sem Blade não existe X-Men, não existe Homem-Aranha, não existe universo Marvel nas telas. Esse filme de 45 milhões de dólares que arrecadou 131 milhões mundialmente foi literalmente o alicerce invisível sobre o qual toda a era dos super-heróis foi construída. Wesley Snipes tinha 35 anos e estava no auge de uma carreira já impressionante quando decidiu apostar tudo em Blade. O ator havia se recusado a vários projetos convencionais porque queria algo diferente, algo que nenhum ator negro havia feito antes no cinema de ação em Hollywood. Snipes recebeu 12 milhões de dólares pelo papel e mergulhou na preparação com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele já praticava artes marciais há anos e levou seu treinamento a um nível completamente diferente para construir o estilo de combate único e letal do caçador de vampiros. Mas aqui é preciso ser completamente honesto sobre algo que a história oficial às vezes ameniza. Snipes não interpretou apenas Blade, ele foi Blade de uma forma tão total e absoluta que criou um problema para todos que vieram depois. Quando você assiste o filme hoje em 2026, a presença física e dramática de Snipes ainda domina cada cena com uma intensidade que a maioria dos atores de ação contemporâneos simplesmente não consegue replicar. Existe uma calma predatória no Blade de Snipes que é aterrorizante de uma forma que nenhum CGI do mundo consegue fabricar. Stephen Norrington dirigiu o filme com uma visão que misturava o gótico europeu com a estética urbana do hip-hop americano dos anos 90 de uma maneira que ninguém havia tentado antes. A abertura do filme, a rave de vampiros com sangue chovendo do teto, ainda hoje é uma das sequências de abertura mais impactantes da história do cinema de ação.
Norrington estabeleceu em 5 minutos um universo completamente original e a regra de que esse filme não pedia permissão para fazer o que queria fazer. Stephen Dorff como Deacon Frost é um dos vilões mais subestimados de todo o cinema de super-heróis. Frost não é um monstro, é um vampiro jovem e ambicioso que resente os vampiros mais velhos por serem conservadores demais. Há uma energia punk e anárquica nele que tornava o confronto com o disciplinado e sombrio Blade muito mais interessante do que o simples bem contra o mal. Dorff chegou ao set, completamente comprometido com a ideia de criar um antagonista que o público pudesse quase entender mesmo odiando. Kris Kristofferson como Abraham Whistler, o mentor de Blade, trouxe uma textura de veterano cansado e ferido que equilibrava perfeitamente a intensidade focada de Snipes. A dinâmica entre os dois, o humano envelhecido e o meio-vampiro imortal, criava uma dimensão emocional que impedia o filme de se tornar apenas uma sequência de cenas de ação. Kristofferson revelou que a sua relação com Snipes nos bastidores era genuinamente próxima e que essa autenticidade aparece em cada cena dos dois juntos. As cenas de ação foram coreografadas por Chad Stahelski, que anos depois se tornaria o diretor de John Wick. Stahelski trabalhou com Snipes durante semanas desenvolvendo um estilo de combate que combinava artes marciais tradicionais com movimentos completamente originais que pareciam impossíveis para um ser humano real. A fluidez e a violência calculada das sequências de luta de Blade influenciaram diretamente a linguagem visual de praticamente todo filme de ação que foi produzido nos 20 anos seguintes. A trilha sonora e o design de som foram revolucionários para a época. A combinação de música eletrônica industrial com ação cinematográfica criou uma identidade sonora que definia perfeitamente o universo noturno e predatório que o filme habitava. New Order, Bomb Squad, NOIA. A playlist do filme era um personagem em si mesmo que comunicava ao espectador onde estava e o que estava prestes a acontecer antes de qualquer diálogo ou cena de ação começar. A decisão de levar Blade a sério como personagem no momento em que Hollywood ainda tratava adaptações de quadrinhos como produtos descartáveis foi corajosa e visionária. O produtor Peter Frankfurt e o roteirista David Goyer apostaram que o público estava pronto para um herói diferente, mais sombrio, mais ambíguo, que não sorria para a câmera nem fazia piadinhas entre as pancadas. Tinham razão. O público respondeu com entusiasmo e Blade abriu uma porta que nunca mais se fechou. 28 anos depois, Blade permanece como um dos filmes de super-heróis mais importantes jamais feitos, não apenas pelo que foi, mas pelo que tornou possível. É o filme que provou que diversidade vende, que personagens negros podem carregar franquias bilionárias, que o público quer heróis complexos e que adaptar quadrinhos com seriedade e respeito pelo material original pode resultar em cinema de verdade. Wesley Snipes criou algo que pertence para sempre à história do cinema popular e merece cada grama do seu lendário status. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em agosto de 1998, a New Line Cinema lançou Blade e fez algo que ninguém em Hollywood acreditava ser possível. Transformou um personagem negro de quadrinhos praticamente desconhecido do grande público em um fenômeno de bilheteria que abriria as portas para todo o cinema de super-heróis que viria depois. Sem Blade não existe X-Men, não existe Homem-Aranha, não existe universo Marvel nas telas. Esse filme de 45 milhões de dólares que arrecadou 131 milhões mundialmente foi literalmente o alicerce invisível sobre o qual toda a era dos super-heróis foi construída. Wesley Snipes tinha 35 anos e estava no auge de uma carreira já impressionante quando decidiu apostar tudo em Blade. O ator havia se recusado a vários projetos convencionais porque queria algo diferente, algo que nenhum ator negro havia feito antes no cinema de ação em Hollywood. Snipes recebeu 12 milhões de dólares pelo papel e mergulhou na preparação com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele já praticava artes marciais há anos e levou seu treinamento a um nível completamente diferente para construir o estilo de combate único e letal do caçador de vampiros. Mas aqui é preciso ser completamente honesto sobre algo que a história oficial às vezes ameniza. Snipes não interpretou apenas Blade, ele foi Blade de uma forma tão total e absoluta que criou um problema para todos que vieram depois. Quando você assiste o filme hoje em 2026, a presença física e dramática de Snipes ainda domina cada cena com uma intensidade que a maioria dos atores de ação contemporâneos simplesmente não consegue replicar.
Existe uma calma predatória no Blade de Snipes que é aterrorizante de uma forma que nenhum CGI do mundo consegue fabricar. Stephen Norrington dirigiu o filme com uma visão que misturava o gótico europeu com a estética urbana do hip-hop americano dos anos 90 de uma maneira que ninguém havia tentado antes. A abertura do filme, a rave de vampiros com sangue chovendo do teto, ainda hoje é uma das sequências de abertura mais impactantes da história do cinema de ação. Norrington estabeleceu em 5 minutos um universo completamente original e a regra de que esse filme não pedia permissão para fazer o que queria fazer. Stephen Dorff como Deacon Frost é um dos vilões mais subestimados de todo o cinema de super-heróis. Frost não é um monstro, é um vampiro jovem e ambicioso que resente os vampiros mais velhos por serem conservadores demais. Há uma energia punk e anárquica nele que tornava o confronto com o disciplinado e sombrio Blade muito mais interessante do que o simples bem contra o mal. Dorff chegou ao set completamente comprometido com a ideia de criar um antagonista que o público pudesse quase entender mesmo odiando. Kris Kristofferson como Abraham Whistler, o mentor de Blade, trouxe uma textura de veterano cansado e ferido que equilibrava perfeitamente a intensidade focada de Snipes. A dinâmica entre os dois, o humano envelhecido e o meio-vampiro imortal, criava uma dimensão emocional que impedia o filme de se tornar apenas uma sequência de cenas de ação. Kristofferson revelou que a sua relação com Snipes nos bastidores era genuinamente próxima e que essa autenticidade aparece em cada cena dos dois juntos. As cenas de ação foram coreografadas por Chad Stahelski, que anos depois se tornaria o diretor de John Wick. Stahelski trabalhou com Snipes durante semanas desenvolvendo um estilo de combate que combinava artes marciais tradicionais com movimentos completamente originais que pareciam impossíveis para um ser humano real. A fluidez e a violência calculada das sequências de luta de Blade influenciaram diretamente a linguagem visual de praticamente todo filme de ação que foi produzido nos 20 anos seguintes. A trilha sonora e o design de som foram revolucionários para a época. A combinação de música eletrônica industrial com ação cinematográfica criou uma identidade sonora que definia perfeitamente o universo noturno e predatório que o filme habitava. New Order, Bomb Squad, NOIA. A playlist do filme era um personagem em si mesmo que comunicava ao espectador onde estava e o que estava prestes a acontecer antes de qualquer diálogo ou cena de ação começar. A decisão de levar Blade a sério como personagem no momento em que Hollywood ainda tratava adaptações de quadrinhos como produtos descartáveis foi corajosa e visionária. O produtor Peter Frankfurt e o roteirista David Goyer apostaram que o público estava pronto para um herói diferente, mais sombrio, mais ambíguo, que não sorria para a câmera nem fazia piadinhas entre as pancadas. Tinham razão. O público respondeu com entusiasmo e Blade abriu uma porta que nunca mais se fechou. 28 anos depois, Blade permanece como um dos filmes de super-heróis mais importantes jamais feitos, não apenas pelo que foi, mas pelo que tornou possível. É o filme que provou que diversidade vende, que personagens negros podem carregar franquias bilionárias, que o público quer heróis complexos e que adaptar quadrinhos com seriedade e respeito pelo material original pode resultar em cinema de verdade. Wesley Snipes criou algo que pertence para sempre à história do cinema popular e merece cada grama do seu lendário status. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em agosto de 1998, a New Line Cinema lançou Blade e fez algo que ninguém em Hollywood acreditava ser possível. Transformou um personagem negro de quadrinhos praticamente desconhecido do grande público em um fenômeno de bilheteria que abriria as portas para todo o cinema de super-heróis que viria depois. Sem Blade não existe X-Men, não existe Homem-Aranha, não existe universo Marvel nas telas. Esse filme de 45 milhões de dólares que arrecadou 131 milhões mundialmente foi literalmente o alicerce invisível sobre o qual toda a era dos super-heróis foi construída. Wesley Snipes tinha 35 anos e estava no auge de uma carreira já impressionante quando decidiu apostar tudo em Blade. O ator havia se recusado a vários projetos convencionais porque queria algo diferente, algo que nenhum ator negro havia feito antes no cinema de ação em Hollywood. Snipes recebeu 12 milhões de dólares pelo papel e mergulhou na preparação com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele já praticava artes marciais há anos e levou seu treinamento a um nível completamente diferente para construir o estilo de combate único e letal do caçador de vampiros.
Mas aqui é preciso ser completamente honesto sobre algo que a história oficial às vezes ameniza. Snipes não interpretou apenas Blade, ele foi Blade de uma forma tão total e absoluta que criou um problema para todos que vieram depois. Quando você assiste o filme hoje em 2026, a presença física e dramática de Snipes ainda domina cada cena com uma intensidade que a maioria dos atores de ação contemporâneos simplesmente não consegue replicar. Existe uma calma predatória no Blade de Snipes que é aterrorizante de uma forma que nenhum CGI do mundo consegue fabricar. Stephen Norrington dirigiu o filme com uma visão que misturava o gótico europeu com a estética urbana do hip-hop americano dos anos 90 de uma maneira que ninguém havia tentado antes. A abertura do filme, a rave de vampiros com sangue chovendo do teto, ainda hoje é uma das sequências de abertura mais impactantes da história do cinema de ação. Norrington estabeleceu em 5 minutos um universo completamente original e a regra de que esse filme não pedia permissão para fazer o que queria fazer. Stephen Dorff como Deacon Frost é um dos vilões mais subestimados de todo o cinema de super-heróis. Frost não é um monstro, é um vampiro jovem e ambicioso que resente os vampiros mais velhos por serem conservadores demais. Há uma energia punk e anárquica nele que tornava o confronto com o disciplinado e sombrio Blade muito mais interessante do que o simples bem contra o mal. Dorff chegou ao set completamente comprometido com a ideia de criar um antagonista que o público pudesse quase entender mesmo odiando. Kris Kristofferson como Abraham Whistler, o mentor de Blade, trouxe uma textura de veterano cansado e ferido que equilibrava perfeitamente a intensidade focada de Snipes. A dinâmica entre os dois, o humano envelhecido e o meio-vampiro imortal, criava uma dimensão emocional que impedia o filme de se tornar apenas uma sequência de cenas de ação. Kristofferson revelou que a sua relação com Snipes nos bastidores era genuinamente próxima e que essa autenticidade aparece em cada cena dos dois juntos. As cenas de ação foram coreografadas por Chad Stahelski, que anos depois se tornaria o diretor de John Wick. Stahelski trabalhou com Snipes durante semanas desenvolvendo um estilo de combate que combinava artes marciais tradicionais com movimentos completamente originais que pareciam impossíveis para um ser humano real. A fluidez e a violência calculada das sequências de luta de Blade influenciaram diretamente a linguagem visual de praticamente todo filme de ação que foi produzido nos 20 anos seguintes. A trilha sonora e o design de som foram revolucionários para a época. A combinação de música eletrônica industrial com ação cinematográfica criou uma identidade sonora que definia perfeitamente o universo noturno e predatório que o filme habitava. New Order, Bomb Squad, NOIA. A playlist do filme era um personagem em si mesmo que comunicava ao espectador onde estava e o que estava prestes a acontecer antes de qualquer diálogo ou cena de ação começar. A decisão de levar Blade a sério como personagem no momento em que Hollywood ainda tratava adaptações de quadrinhos como produtos descartáveis foi corajosa e visionária. O produtor Peter Frankfurt e o roteirista David Goyer apostaram que o público estava pronto para um herói diferente, mais sombrio, mais ambíguo, que não sorria para a câmera nem fazia piadinhas entre as pancadas. Tinham razão. O público respondeu com entusiasmo e Blade abriu uma porta que nunca mais se fechou. 28 anos depois, Blade permanece como um dos filmes de super-heróis mais importantes jamais feitos, não apenas pelo que foi, mas pelo que tornou possível. É o filme que provou que diversidade vende, que personagens negros podem carregar franquias bilionárias, que o público quer heróis complexos e que adaptar quadrinhos com seriedade e respeito pelo material original pode resultar em cinema de verdade. Wesley Snipes criou algo que pertence para sempre à história do cinema popular e merece cada grama do seu lendário status. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em agosto de 1998, a New Line Cinema lançou Blade e fez algo que ninguém em Hollywood acreditava ser possível. Transformou um personagem negro de quadrinhos praticamente desconhecido do grande público em um fenômeno de bilheteria que abriria as portas para todo o cinema de super-heróis que viria depois. Sem Blade não existe X-Men, não existe Homem-Aranha, não existe universo Marvel nas telas. Esse filme de 45 milhões de dólares que arrecadou 131 milhões mundialmente foi literalmente o alicerce invisível sobre o qual toda a era dos super-heróis foi construída. Wesley Snipes tinha 35 anos e estava no auge de uma carreira já impressionante quando decidiu apostar tudo em Blade.
O ator havia se recusado a vários projetos convencionais porque queria algo diferente, algo que nenhum ator negro havia feito antes no cinema de ação em Hollywood. Snipes recebeu $12 milhões pelo papel e mergulhou na preparação com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele já praticava artes marciais há anos e levou seu treinamento a um nível completamente diferente para construir o estilo de combate único e letal do caçador de vampiros. Mas aqui é preciso ser completamente honesto sobre algo que a história oficial às vezes ameniza. Snipes não interpretou apenas Blade, ele foi Blade de uma forma tão total e absoluta que criou um problema para todos que vieram depois. Quando você assiste o filme hoje em 2026, a presença física e dramática de Snipes ainda domina cada cena com uma intensidade que a maioria dos atores de ação contemporâneos simplesmente não consegue replicar. Existe uma calma predatória no Blade de Snipes que é aterrorizante de uma forma que nenhum CGI do mundo consegue fabricar. Stephen Norrington dirigiu o filme com uma visão que misturava o gótico europeu com a estética urbana do hip-hop americano dos anos 90 de uma maneira que ninguém havia tentado antes. A abertura do filme, a rave de vampiros com sangue chovendo do teto, ainda hoje é uma das sequências de abertura mais impactantes da história do cinema de ação. Norrington estabeleceu em 5 minutos um universo completamente original e a regra de que esse filme não pedia permissão para fazer o que queria fazer. Stephen Dorff como Deacon Frost é um dos vilões mais subestimados de todo o cinema de super-heróis. Frost não é um monstro, é um vampiro jovem e ambicioso que resente os vampiros mais velhos por serem conservadores demais. Há uma energia punk e anárquica nele que tornava o confronto com o disciplinado e sombrio Blade muito mais interessante do que o simples bem contra o mal. Dorff chegou ao set completamente comprometido com a ideia de criar um antagonista que o público pudesse quase entender mesmo odiando. Kris Kristofferson como Abraham Whistler, o mentor de Blade, trouxe uma textura de veterano cansado e ferido que equilibrava perfeitamente a intensidade focada de Snipes. A dinâmica entre os dois, o humano envelhecido e o meio-vampiro imortal, criava uma dimensão emocional que impedia o filme de se tornar apenas uma sequência de cenas de ação. Kristofferson revelou que a sua relação com Snipes nos bastidores era genuinamente próxima e que essa autenticidade aparece em cada cena dos dois juntos. As cenas de ação foram coreografadas por Chad Stahelski, que anos depois se tornaria o diretor de John Wick. Stahelski trabalhou com Snipes durante semanas desenvolvendo um estilo de combate que combinava artes marciais tradicionais com movimentos completamente originais que pareciam impossíveis para um ser humano real. A fluidez e a violência calculada das sequências de luta de Blade influenciaram diretamente a linguagem visual de praticamente todo filme de ação que foi produzido nos 20 anos seguintes. A trilha sonora e o design de som foram revolucionários para a época. A combinação de música eletrônica industrial com ação cinematográfica criou uma identidade sonora que definia perfeitamente o universo noturno e predatório que o filme habitava. New Order, Bomb Squad, NOIA. A playlist do filme era um personagem em si mesmo que comunicava ao espectador onde estava e o que estava prestes a acontecer antes de qualquer diálogo ou cena de ação começar. A decisão de levar Blade a sério como personagem no momento em que Hollywood ainda tratava adaptações de quadrinhos como produtos descartáveis foi corajosa e visionária. O produtor Peter Frankfurt e o roteirista David Goyer apostaram que o público estava pronto para um herói diferente, mais sombrio, mais ambíguo, que não sorria para a câmera nem fazia piadinhas entre as pancadas. Tinham razão. O público respondeu com entusiasmo e Blade abriu uma porta que nunca mais se fechou. 28 anos depois, Blade permanece como um dos filmes de super-heróis mais importantes jamais feitos, não apenas pelo que foi, mas pelo que tornou possível. É o filme que provou que diversidade vende, que personagens negros podem carregar franquias bilionárias, que o público quer heróis complexos e que adaptar quadrinhos com seriedade e respeito pelo material original pode resultar em cinema de verdade. Wesley Snipes criou algo que pertence para sempre à história do cinema popular e merece cada grama do seu lendário status. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em agosto de 1998, a New Line Cinema lançou Blade e fez algo que ninguém em Hollywood acreditava ser possível. Transformou um personagem negro de quadrinhos praticamente desconhecido do grande público em um fenômeno de bilheteria que abriria as portas para todo o cinema de super-heróis que viria depois.
Sem Blade não existe X-Men, não existe Homem-Aranha, não existe universo Marvel nas telas. Esse filme de 45 milhões de dólares que arrecadou 131 milhões mundialmente foi literalmente o alicerce invisível sobre o qual toda a era dos super-heróis foi construída. Wesley Snipes tinha 35 anos e estava no auge de uma carreira já impressionante quando decidiu apostar tudo em Blade. O ator havia se recusado a vários projetos convencionais porque queria algo diferente, algo que nenhum ator negro havia feito antes no cinema de ação em Hollywood. Snipes recebeu 12 milhões de dólares pelo papel e mergulhou na preparação com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele já praticava artes marciais há anos e levou seu treinamento a um nível completamente diferente para construir o estilo de combate único e letal do caçador de vampiros. Mas aqui é preciso ser completamente honesto sobre algo que a história oficial às vezes ameniza. Snipes não interpretou apenas Blade, ele foi Blade de uma forma tão total e absoluta que criou um problema para todos que vieram depois. Quando você assiste o filme hoje em 2026, a presença física e dramática de Snipes ainda domina cada cena com uma intensidade que a maioria dos atores de ação contemporâneos simplesmente não consegue replicar. Existe uma calma predatória no Blade de Snipes que é aterrorizante de uma forma que nenhum CGI do mundo consegue fabricar. Stephen Norrington dirigiu o filme com uma visão que misturava o gótico europeu com a estética urbana do hip-hop americano dos anos 90 de uma maneira que ninguém havia tentado antes. A abertura do filme, a rave de vampiros com sangue chovendo do teto, ainda hoje é uma das sequências de abertura mais impactantes da história do cinema de ação. Norrington estabeleceu em 5 minutos um universo completamente original e a regra de que esse filme não pedia permissão para fazer o que queria fazer. Stephen Dorff como Deacon Frost é um dos vilões mais subestimados de todo o cinema de super-heróis. Frost não é um monstro, é um vampiro jovem e ambicioso que resente os vampiros mais velhos por serem conservadores demais. Há uma energia punk e anárquica nele que tornava o confronto com o disciplinado e sombrio Blade muito mais interessante do que o simples bem contra o mal. Dorff chegou ao set completamente comprometido com a ideia de criar um antagonista que o público pudesse quase entender mesmo odiando. Kris Kristofferson como Abraham Whistler, o mentor de Blade, trouxe uma textura de veterano cansado e ferido que equilibrava perfeitamente a intensidade focada de Snipes. A dinâmica entre os dois, o humano envelhecido e o meio-vampiro imortal, criava uma dimensão emocional que impedia o filme de se tornar apenas uma sequência de cenas de ação. Kristofferson revelou que a sua relação com Snipes nos bastidores era genuinamente próxima e que essa autenticidade aparece em cada cena dos dois juntos. As cenas de ação foram coreografadas por Chad Stahelski, que anos depois se tornaria o diretor de John Wick. Stahelski trabalhou com Snipes durante semanas desenvolvendo um estilo de combate que combinava artes marciais tradicionais com movimentos completamente originais que pareciam impossíveis para um ser humano real. A fluidez e a violência calculada das sequências de luta de Blade influenciaram diretamente a linguagem visual de praticamente todo filme de ação que foi produzido nos 20 anos seguintes. A trilha sonora e o design de som foram revolucionários para a época. A combinação de música eletrônica industrial com ação cinematográfica criou uma identidade sonora que definia perfeitamente o universo noturno e predatório que o filme habitava. New Order, Bomb Squad, NOIA. A playlist do filme era um personagem em si mesmo que comunicava ao espectador onde estava e o que estava prestes a acontecer antes de qualquer diálogo ou cena de ação começar. A decisão de levar Blade a sério como personagem no momento em que Hollywood ainda tratava adaptações de quadrinhos como produtos descartáveis foi corajosa e visionária. O produtor Peter Frankfurt e o roteirista David Goyer apostaram que o público estava pronto para um herói diferente, mais sombrio, mais ambíguo, que não sorria para a câmera nem fazia piadinhas entre as pancadas. Tinham razão. O público respondeu com entusiasmo e Blade abriu uma porta que nunca mais se fechou. 28 anos depois, Blade permanece como um dos filmes de super-heróis mais importantes jamais feitos, não apenas pelo que foi, mas pelo que tornou possível. É o filme que provou que diversidade vende, que personagens negros podem carregar franquias bilionárias, que o público quer heróis complexos e que adaptar quadrinhos com seriedade e respeito pelo material original pode resultar em cinema de verdade. Wesley Snipes criou algo que pertence para sempre à história do cinema popular e merece cada grama do seu lendário status. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional.
Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em agosto de 1998, a New Line Cinema lançou Blade e fez algo que ninguém em Hollywood acreditava ser possível. Transformou um personagem negro de quadrinhos praticamente desconhecido do grande público em um fenômeno de bilheteria que abriria as portas para todo o cinema de super-heróis que viria depois. Sem Blade não existe X-Men, não existe Homem-Aranha, não existe universo Marvel nas telas. Esse filme de 45 milhões de dólares que arrecadou 131 milhões mundialmente foi literalmente o alicerce invisível sobre o qual toda a era dos super-heróis foi construída. Wesley Snipes tinha 35 anos e estava no auge de uma carreira já impressionante quando decidiu apostar tudo em Blade. O ator havia se recusado a vários projetos convencionais porque queria algo diferente, algo que nenhum ator negro havia feito antes no cinema de ação em Hollywood. Snipes recebeu 12 milhões de dólares pelo papel e mergulhou na preparação com uma intensidade que beirava a obsessão. Ele já praticava artes marciais há anos e levou seu treinamento a um nível completamente diferente para construir o estilo de combate único e letal do caçador de vampiros. Mas aqui é preciso ser completamente honesto sobre algo que a história oficial às vezes ameniza. Snipes não interpretou apenas Blade, ele foi Blade de uma forma tão total e absoluta que criou um problema para todos que vieram depois. Quando você assiste o filme hoje em 2026, a presença física e dramática de Snipes ainda domina cada cena com uma intensidade que a maioria dos atores de ação contemporâneos simplesmente não consegue replicar. Existe uma calma predatória no Blade de Snipes que é aterrorizante de uma forma que nenhum CGI do mundo consegue fabricar. Stephen Norrington dirigiu o filme com uma visão que misturava o gótico europeu com a estética urbana do hip-hop americano dos anos 90 de uma maneira que ninguém havia tentado antes. A abertura do filme, a rave de vampiros com sangue chovendo do teto, ainda hoje é uma das sequências de abertura mais impactantes da história do cinema de ação. Norrington estabeleceu em 5 minutos um universo completamente original e a regra de que esse filme não pedia permissão para fazer o que queria fazer. Stephen Dorff como Deacon Frost é um dos vilões mais subestimados de todo o cinema de super-heróis. Frost não é um monstro, é um vampiro jovem e ambicioso que resente os vampiros mais velhos por serem conservadores demais. Há uma energia punk e anárquica nele que tornava o confronto com o disciplinado e sombrio Blade muito mais interessante do que o simples bem contra o mal. Dorff chegou ao set completamente comprometido com a ideia de criar um antagonista que o público pudesse quase entender mesmo odiando. Kris Kristofferson como Abraham Whistler, o mentor de Blade, trouxe uma textura de veterano cansado e ferido que equilibrava perfeitamente a intensidade focada de Snipes. A dinâmica entre os dois, o humano envelhecido e o meio-vampiro imortal, criava uma dimensão emocional que impedia o filme de se tornar apenas uma sequência de cenas de ação. Kristofferson revelou que a sua relação com Snipes nos bastidores era genuinamente próxima e que essa autenticidade aparece em cada cena dos dois juntos. As cenas de ação foram coreografadas por Chad Stahelski, que anos depois se tornaria o diretor de John Wick. Stahelski trabalhou com Snipes durante semanas desenvolvendo um estilo de combate que combinava artes marciais tradicionais com movimentos completamente originais que pareciam impossíveis para um ser humano real. A fluidez e a violência calculada das sequências de luta de Blade influenciaram diretamente a linguagem visual de praticamente todo filme de ação que foi produzido nos 20 anos seguintes. A trilha sonora e o design de som foram revolucionários para a época. A combinação de música eletrônica industrial com ação cinematográfica criou uma identidade sonora que definia perfeitamente o universo noturno e predatório que o filme habitava. New Order, Bomb Squad, NOIA. A playlist do filme era um personagem em si mesmo que comunicava ao espectador onde estava e o que estava prestes a acontecer antes de qualquer diálogo ou cena de ação começar. A decisão de levar Blade a sério como personagem no momento em que Hollywood ainda tratava adaptações de quadrinhos como produtos descartáveis foi corajosa e visionária. O produtor Peter Frankfurt e o roteirista David Goyer apostaram que o público estava pronto para um herói diferente, mais sombrio, mais ambíguo, que não sorria para a câmera nem fazia piadinhas entre as pancadas. Tinham razão. O público respondeu com entusiasmo e Blade abriu uma porta que nunca mais se fechou. 28 anos depois, Blade permanece como um dos filmes de super-heróis mais importantes jamais feitos, não apenas pelo que foi, mas pelo que tornou possível.
É o filme que provou que diversidade vende, que personagens negros podem carregar franquias bilionárias, que o público quer heróis complexos e que adaptar quadrinhos com seriedade e respeito pelo material original pode resultar em cinema de verdade. Wesley Snipes criou algo que pertence para sempre à história do cinema popular e merece cada grama do seu lendário status.